Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala para as novas gerações. E o nosso convidado para este tema é Otávio Juliato, diretor comercial do Omelete, que é uma empresa de entretenimento e cultura pop aqui no Brasil, a maior empresa de entretenimento e cultura pop do Brasil. Otávio Juliato, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Obrigado pelo convite, primeiramente. E é sempre um prazer estar falando aí com os ouvintes da CBN, que é uma rádio e um promotor de conteúdo que a gente admira muito. Otávio Juliato, vamos lá. Eu disse aqui que o Omelete é uma empresa de entretenimento e cultura pop do Brasil. Primeiro, quero entender que conceito é esse de cultura pop. Cultura pop está atrelada a tudo que é pop hoje, ligado a entretenimento, né? Cultura é um conceito bastante abstrato, tal, enfim, mas ela envolve hoje, basicamente, no nosso contexto de cultura pop, a gente envolve as verticais de entretenimento relacionadas a cinema, a quadrinhos, a games, música e série de TV, né? Programas de TV, enfim. A gente está dentro desse ambiente, né, de cultura pop, e hoje a gente fala que a cultura pop está ligada à cultura geek. Né? A cultura geek é um conceito que começou na década de 80, 70, né? Começou nos Estados Unidos com todo o advento de cinema, de quadrinhos, enfim. E naquele momento, quando ela começou, ela era um nicho muito pequeno. Né? As pessoas que consumiam super-heróis, ficção, estavam lendo isso em livros, estavam consumindo isso em quadrinhos. E ela começou a se tornar mainstream e mais pop, mais acessível a outros grandes nichos, a partir da década de 90, final dos anos 2000, né? Começo dos anos 2000, lá por volta do ano da fundação do Omelete. O Omelete foi fundado há 17 anos atrás como um site dedicado ao universo de quadrinhos, e a gente falava para um público nichado muito pequeno aqui no Brasil. Esse conteúdo começou a virar mainstream por conta da ida dos quadrinhos para os cinemas. Esse fenômeno dos super-heróis que foram parar no cinema. Vou usar aqui o X-Men como o primeiro filme que fez esse movimento, que trouxe o universo dos mutantes da Marvel para dentro do universo de cinema. Aliás, é uma das principais bilheterias hoje no cinema mundial, são os filmes dos super-heróis. 80% da bilheteria brasileira e mundial, talvez não nessa mesma proporção, mas quase próximo disso, são filmes ligados à cultura geek, que hoje a gente fala cultura pop, porque aí todo mundo começou a acessar. Ainda dá para falar em nicho? Não é nicho. É um nicho, mas é um nicho muito grande. Muito grande, né? Muito grande. O que aconteceu foi, vários nichos foram combinados em um grande nicho, vamos dizer assim, tá? E esse intercâmbio, né, entre comunidades que são apaixonadas pelas franquias de cinema, de quadrinhos, de games, até de artistas, de música, se tornou um grande nicho, um grande público consumidor, grande público de fãs que consomem produtos, consomem conteúdos ligados a essas franquias que eles são apaixonados. Além de consumirem esse tipo de produto, de consumirem este conteúdo, que outras características unem estas pessoas? Quer dizer, qual é o perfil deste público? É um público conectado, né, tá na internet, é um público basicamente das gerações Millennials, Z e Y, tá? É um público que está na internet, conectado, de grandes centros, jovem, universitário, que é super engajado em redes sociais, que estabeleceu e encontrou nas redes sociais, e aí qualquer rede social que tenha, canais para se comunicarem entre si, para formarem grandes comunidades, e é uma coisa meio básica do ser humano, né? Quando ele se sente parte de uma comunidade, ele se sente parte de um grupo, ele começa a se empoderar, aí ele começa a se engajar, ele começa a falar com os outros, começa a evangelizar amigos, começa a evangelizar familiares, e aquilo dá um poder para ele que nenhum outro tipo de engajamento aconteceu no mundo até hoje. Então foi um fenômeno muito grande o estabelecimento das redes sociais. Isso empoderou muita gente e trouxe para a cultura de fãs e para as pessoas que são ligadas aos conteúdos de franquias de cinema, de quadrinhos, de entretenimento, um poder muito grande na mão, porque eles passaram a virar meio protagonistas, eles conseguem estabelecer um canal de comunicação com o artista que ele preferido, com a marca que ele é apaixonado, com o conteúdo, com o filme, enfim. Então todo esse ambiente conectado, que está baseado no comportamento jovem, ele começou a empoderar essas pessoas. Isso é muito poderoso, quando você leva isso para larga escala.
Você falou agora há pouco em 5 pilares desse segmento, citou, por exemplo, cinema, citou games. Repete pra gente aqui esses 5 pilares. Cinema, séries de TV e VOD, serviços de streaming em geral, quadrinhos, games e música. São 5 pilares de conteúdo que a gente trabalha dentro do Omelete Group, dentro dos nossos canais de conteúdo. Site, YouTube, redes sociais, enfim. Qual desses canais funciona melhor? Qual desses canais tem maior dimensão com este público? Depende do público. Tá? Hoje, a gente, como eu te contei, a questão de comunidade, né, e do conteúdo ter se tornado pop. Nós, no início, falávamos com um nicho que eram de fãs de quadrinhos. Hoje a gente fala com um nicho muito maior. Dentro do nosso universo de fãs, são praticamente 10 milhões de pessoas que interagem com os nossos conteúdos mensalmente. E eu posso afirmar com certeza que mais da metade desses 10 milhões de fãs é uma nova audiência que está consumindo conteúdo de cultura pop de uma maneira diferente, de uma maneira totalmente diferente daquele público de que o Omelete foi criado há 17 anos atrás. Aquele hardcore fan de quadrinhos, ele hoje está dentro da nossa plataforma, ele é o cara que carrega a bandeira, que engaja audiências também, ele é um formador de opinião, mas existe uma massa entrando dentro desse consumo que ela não tem uma relação direta, por exemplo, com super-heróis, ela não conhece as histórias dos super-heróis de quadrinhos. Ela começou a conhecê-los no cinema, na TV e nos games. E ela começa a se apaixonar por esse universo também, de uma maneira menos religiosa, aquela coisa de fã, mas ela entende que hoje a cultura pop e a cultura geek são uma coisa só, e ela começa a consumir isso de uma maneira muito positiva, e principalmente ampliar os mercados e ampliar esses conteúdos, né, bilheterias em cinema, audiência nos games, audiência das séries, enfim, isso começa a se alastrar muito fortemente agora com esse novo público consumindo conteúdo. Otávio, a cultura pop virou modinha? Eu acho que não é modinha. Eu faço essa pergunta Sim. porque, claro, usar a expressão modinha Sim. mostra algo que todo mundo vai fazer, mas acaba logo ali na frente, né? Daqui a pouco vem uma nova moda, uma nova modinha. Daqui a pouco é outra. Acho que não. Assim, a gente começou há 17 anos atrás, né? Falar que super-heróis era uma modinha. Super-heróis existem desde 1910, 1920, foram os inícios das grandes editoras americanas, mas esse conteúdo é muito forte e ele vai se adaptando a novas mídias. Então talvez o que seja uma moda e que daqui a pouco mude, seja a mídia, né, a forma de propagação desse conteúdo. Se daqui a 10 anos a maneira de consumir super-heróis seja através de telepatia, estou dando exemplo, de distribuição de conteúdo, podem ser... lá, né, se você não está antecipando algo aqui já... Exato. Eu vou querer ver o meu amigo jogando videogame através da mente dele. Eu estou dando um exemplo aqui, mas o conteúdo em si, eu acho que ele não vai mudar. O que vai mudar é a distribuição, o que vai mudar são a maneira como os fãs interagem com o conteúdo, cada vez mais próximos, cada vez mais se sentindo donos daquele conteúdo, né, estabelecendo uma relação de proximidade, de amizade mesmo com o conteúdo que ele gosta. Isso eu acho que isso que talvez mude ao longo do tempo, que a gente não ia descobrir nunca que viriam as redes sociais e como isso poderia impactar esse negócio, mas elas vieram e dominaram vários segmentos. Talvez daqui a 10 anos tenha um outro tipo de interação, mas eu acho que o principal, que é o conteúdo em si, ele não pode ser considerado moda, porque ele está aí há mais de um século, vamos dizer assim, né? Hoje, por quais canais este público consome o conteúdo? Todos os canais possíveis. Hoje, uma característica marcante da geração millennials, late millennials, que a gente chama, e geração Y e Z, eles consomem conteúdo, de maneira geral, muito mais do que as gerações anteriores. E a gente está falando de consumir conteúdo em jornal, consumir conteúdo em rádio, consumir conteúdo em internet, em cinema, em TV. Eles consomem conteúdo, de maneira geral, muito mais do que as outras gerações. A grande diferença é que eles estão mais dispersos. Você não consegue ter... Uma mídia só hoje não consegue ter 100% da atenção do público mais. Então ele precisa estar presente, a gente chama de presença omni, né? Omnipresence. Então, onde ele tem que estar em todas as plataformas de mídia, em todas as telas possíveis, agregando experiência para o fã,
para aquele momento em que ele queira consumir teu conteúdo. Então você tem que ter um conteúdo friendly para o mobile, porque em algum momento ele vai acessar a tela dele e consumir aquele vídeo que você está produzindo, ou comprar um produto que você está oferecendo. Você tem que ter um conteúdo friendly no jornal, a hora que ele vai abrir o jornal para ver notícia ou para ver alguma coisa que interesse, agenda, ele olha lá, ele vê o conteúdo, ele gosta, ele consome aquilo. Então, assim, você tem que estar em todas as telas possíveis. Então eu tenho que ser omnichannel, usando o seu conceito ali. Com certeza. Necessariamente para eu conseguir alcançar todo esse público, porque me parece isso torna mais complexa a minha ação para alcançar esse público. Se ele está em todo lugar, eu tenho que estar um pouquinho em cada canto. Sim. E bem posicionado. Você não consegue mais concentrar esforços e falar assim, aqui eu vou estar falando com o meu público. Você vai estar falando também, mas você não pode estar só aqui, porque o seu público, ele não foca mais a atenção dele 100% naquela tela. Ele está focando a atenção dele em diversas telas. Se você conseguir, de alguma forma, entregar experiências relevantes, seja de conteúdo, de produto, o que quer que seja que você esteja oferecendo para ele, dentro da plataforma que seja mais friendly para ele naquele momento, a atenção é sua. Aí ele esquece qualquer coisa. Mas se você começar a entender, você tem que começar a entender o comportamento de consumo de conteúdo da nova geração. E aí você começa a fazer o spread disso, né, nas suas estratégias de marketing, como você vai se comunicar, tal, enfim. Você tem que estar ligado em como ele está consumindo conteúdo. E ele está multitasking, multitarefa, super disperso. Tipo, é muito mais difícil hoje, embora tenha uma massa muito maior consumindo conteúdo, mas é muito mais difícil ter atenção. O que ganha nesse caso é relevância, é a construção da história que você está fazendo, é a experiência, é tudo isso, é um pacote de ferramentas novas que você tem que dominar para falar com essa nova geração. Você falou relevância, você falou um pacote completo. Então, o maior erro que pode se ter na tentativa de buscar esse público é fazer uma ação artificial, alguma coisa que não esteja ligada à sua marca realmente, à origem da sua marca? Sim, assim, a principal dificuldade hoje, as marcas, falando da publicidade, mídia, as marcas elas têm um desafio enorme que é entender a nova geração. Elas já estão fazendo isso, né? Elas já estão se relacionando com a nova geração através de redes sociais, elas já têm canais de comunicação que não só soltam a mensagem, mas interagem e engajam as audiências em conversas, né? Trazem os clientes mais próximos. Mas ela tem que entender que o cliente não é fã dela. O cliente vai virar fã dela por outros motivos. O cliente vai virar fã de uma marca na construção de cultura, tem um monte de coisas envolvidas e ele tem muito mais capacidade analítica hoje de entender marcas que estão querendo surfar ondas, né? Até você falou a questão da modinha, super-herói é modinha. Né? Existem um monte de marcas agora que estão entrando com licenciamento, se apropriando das histórias de super-heróis para venderem produtos. Não tem nada de errado isso é super poderoso. O problema é como você comunica isso, como você cria os produtos, se você simplesmente olha lá para um guide de uma franquia e replica aquilo numa caneca, não é por isso que o cara vai comprar sua caneca. Qual que é a experiência que está embarcada naquilo? É a caneca que o Tony Stark está tomando lá no filme? Existe uma conexão da história com aquilo? A marca conseguiu entender que o que vai fazer o fã comprar não é o produto, mas é a história que está embarcada naquilo. Se a marca fizer esse trabalho de uma forma correta, ela conquistou o coração do fã. A partir disso, ele começa a falar, eu não estou comprando uma caneca, eu estou comprando a caneca do Homem de Ferro, eu estou comprando a caneca que o cara toma lá, que acende a luz. Então, existe uma preocupação em cima daquilo e o fã percebe isso, né? Você falou aí várias vezes a palavra fã. Há uma diferença entre ter audiência e ter fãs? Sim, total. Na verdade, esse foi o grande pulo do gato do Omelete há alguns anos atrás. Foi entender que nós não tínhamos uma audiência, a gente estava bem posicionado no mercado de fã, de várias franquias. A gente virou um hub, um ponto de encontro de fãs apaixonados por várias franquias de entretenimento. Seja franquias do universo de games, seja franquias do universo de cinema, de literatura, de quadrinhos, enfim. Como grande ponto de encontro, a gente virou um grande marketplace para esse público também,
onde o fã encontrava uma comunidade super engajada como ele, e aí nós fomos entender o seguinte: a gente precisa se posicionar como uma empresa para fãs. Nós não temos mais audiência, a gente tem fãs. Não só fãs do Omelete, que a marca começou a conquistar fãs nesses 17 anos, né? A gente, como é um veículo de mídia e tem apresentadores, tal, enfim, mas também como porta-voz de fandoms e de fãs de grandes franquias globais. Quando a gente entendeu o nosso papel e como a gente agregava valor para esse fã, foi o grande diferencial para a gente começar a diversificar os negócios e passar de um simples publisher que falava de conteúdo, que produzia conteúdo para fãs, para virar uma empresa maior com negócios diversificados, entregando uma experiência além do conteúdo. Você usou uma palavra aí, fandoms. Fandoms. O que é isso? Fandoms eu não lembro o termo técnico, mas é toda essa comunidade de fãs que se forma em torno de uma franquia. É uma fandom. Que é o sonho de qualquer marca, né? Sim, porque sim, você sim. tem fãs, você tem Sim, torcedores, tem sim. pessoas totalmente engajadas tem pessoas no que que se você está engajam, fazendo. que são verdadeiros sacerdotes da sua marca, do seu conteúdo, que vão chegar na reunião lá da família de domingo e falar assim: ó, que série eu assisto essa semana, ou que filme eu vou ver, que notebook novo que lançou que eu preciso comprar. O cara começa a virar um evangelizador interno, né, das comunidades que ele está inserido, do grupo de amigos, na escola, no trabalho e por aí vai. Bom, vamos pegar por partes aí, porque você já me disse várias coisas e algumas eu fui deixando passar e eu queria retomar aqui. Tá bom. Porque você lembrou, sobre o Omelete especificamente, que vocês começaram há 17 anos. Hoje, o que é o Omelete na realidade? Hoje é difícil definir. Acredito, a gente até andou fazendo um benchmark internacional para entender o papel, se existiam empresas que tivessem o mesmo tipo de atuação que a gente tem ao redor do mundo, e não tem. Então a gente é uma empresa pioneira nesse segmento, e é uma empresa brasileira, 100%. Hoje, falar que o Omelete tem como empresa-mãe o site, né, que é o produtor de conteúdo, foi onde tudo começou, há 17 anos atrás. O site hoje, ele é bem representativo em termos de audiência. A gente deve ter por volta aí de 50 milhões de page views mensais. Mas nós não somos só uma empresa de mídia. Obviamente que parte da receita do grupo vem de publicidade, né, para as marcas se conectarem com a nossa audiência, com os nossos fãs. Mas o Omelete hoje está inserido como market maker para a indústria de entretenimento, onde a gente promove todos os filmes, todos os lançamentos, todos os produtos que estão relacionados à cultura pop e cultura geek no Brasil, desde shows, até filmes, até séries, até os games novos, os quadrinhos novos que estão sendo lançados. A gente atua como market maker nesse conceito. Tem a questão de organizarmos, e é um negócio super interessante essa questão de evento, que a gente entra numa outra seara dentro do Omelete Group, mas a gente tem uma área lá de eventos proprietários, onde organizamos a Comic Con Experience, que é o maior evento de cultura pop do planeta. Na nossa terceira edição, a gente conseguiu virar o maior do mundo. E quando você começa a falar de audiência, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de pessoas, tudo isso quando você vai para um evento, quando você olha para o olho do fã, é aí que importa, é aí que você vê o papel. E aí tem uma coisa importante, uma coisa interessante, sim, porque nós falamos muito do cenário digital, mas vocês estão fazendo eventos presenciais. Sim. Quer dizer, a presença das pessoas lá, imagino, fortalece ainda mais toda essa ação. Faz toda a diferença. Porque no final, você somando a audiência aí, são só números que estão na sua tela ali. O que importa é quando você chega no evento e você olha no olho do fã e você sente que ele está brilhando, ele está chorando. Às vezes é o melhor momento da vida dele. Ele está encontrando o personagem que ele mais gosta, o personagem que ele admira, o ator que ele segue, o quadrinista que ele acompanha desde a infância. São tantos sentimentos que estão embarcados ali naquela grande celebração, que são nos eventos onde a gente efetivamente consegue entender o nosso papel de trazer felicidade para as pessoas. Porque no final a gente está nesse mercado, né? O mercado de fã é um mercado que vive de paixão, de felicidade. Então a gente começa a sentir isso quando você vai para os eventos. E é um negócio maluco, porque as marcas embarcam nesse contexto também e começam a sentir isso. Você pega uma empresa, vou citar um exemplo aqui, entre outras tantas parceiras que a gente tem lá,
Mas Netflix, por exemplo, que é um serviço 100% digital, nasceu digital, né? Nasceu até um pouco, não foi 100% digital, mas depois ela ficou 100% digital e o canal dela de relacionamento com o público é 100% digital. O primeiro evento para fãs que eles participaram no mundo foi da Comic Con Experience no Brasil há 3 anos atrás. E para eles foi tão importante estar próximo do fã naquele momento que o Caso Brasil virou um case global e hoje eles entram em todos os eventos, pelo menos os mais importantes do mundo, eventos para fãs como a Comic Con, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, por conta do Case Brasil. Que é um momento de relação com o fã muito próximo, onde você consegue sentir, realmente eu estou tocando a vida dessas pessoas, né? A gente teve o caso de 13 Reasons Why, aí, que é a série que a Netflix lançou agora, que causou uma comoção grande, causou discussões, né, em todas as escolas do país. Que é a série que trata a história de uma menina que se suicidou. Exato. E que mandou 13 fitas para 13 pessoas, e são os 13 porquês, e que vem trazendo uma forte audiência nessa área. É isso. Mas você está falando dessa série, eu estou aqui só para posicionar quem está nos acompanhando. Eu estou citando o poder que isso tem, né? O poder que o conteúdo começa a exercer na vida das pessoas. E quando você... E é um caso curioso, porque a gente acabou de promover a Comic Con no Nordeste, há 2 semanas atrás, no Recife. Foi a primeira edição do evento fora da cidade de São Paulo. Foram 54 mil pessoas, foi um sucesso, foi o maior acontecimento de cultura pop que já aconteceu no Nordeste. E a Netflix levou 3 atores protagonistas da série para se encontrar com os fãs. E é um negócio maluco, porque assim, são atores que são desconhecidos do público. Ele não está levando o Clint Eastwood ou Robert Downey Jr., não é um cara que já está na mídia há muito tempo estabelecido. É que eles são conhecidos de que público, né? Exato. E tinham fãs chorando, olhando eles como se fossem o maior ídolo da vida deles, assim. Então, o conteúdo, as histórias têm um poder de transformar as pessoas e você sente muito isso nos eventos. Você sabe que eu percebi a mesma coisa no Recife, no mesmo fim de semana, mas no eSport. Porque, se não me engano, foi no mesmo fim de semana que teve o CBLOL. Foi no final de semana depois. Foi um fim de semana depois. Então isso. Foi isso. E era a mesma reação do público em relação aos atletas. Aos jogadores das equipes de esporte. Que são novas celebridades. Que são novas celebridades, exatamente. Queria só trazer aqui a pergunta da Maria Aparecida, porque ela quer saber o seguinte: o que esse público consome além da cultura pop? Eles consomem, por exemplo, notícia? Consomem tudo. Sim. Eles são muito mais conectados, eles são muito mais politizados. A mesma, vamos dizer, no caso, entrega, né? Obviamente que a gente está falando de paixão aqui, é um pouco diferente de outro tipo de coisa, mas a mesma entrega e a oportunidade que existe para você discutir assuntos que você é apaixonado também existe para você discutir política, economia e por aí vai. Né? Eu acho assim, são pontos diferentes. Mas a internet empoderou as pessoas para discutirem absolutamente sobre tudo e para consumirem conteúdo absolutamente de tudo que você quiser. Desde culinária, até política, até economia, até entretenimento e por aí vai. Assim, a geração em si é uma questão comportamental. Ela está consumindo mais conteúdo do que as outras gerações. Tá? Ela está dando importância maior do que as outras gerações, vide os movimentos que a gente está tendo aí, políticos, enfim. Mas assim, a grande questão é, quando você está mexendo com a paixão da pessoa, ela tem uma entrega muito maior naquilo. Né? Então, absolutamente, ela não vai se entregar para a política ou para a economia da mesma forma como ela se entrega para o entretenimento, que é um negócio que mexe com a paixão dela, coisas de infância, enfim. Mas eles consomem tudo. É uma geração que está consumindo mais conteúdo do que as outras, 100%. O Carlos Nascimento pergunta se as marcas ainda trabalham com os jovens em cima de estereótipos do passado. Trabalham. Algumas trabalham. É um modelo que está mudando, tá? Mas existe ainda muitas áreas de marketing dentro das empresas que estão se movimentando, né, para fazer novas ativações com diferentes públicos, mas ainda existe gente que pensa em planos de mídia ou estratégias de comunicação que estão só focadas em algum tipo de veículo, algum tipo de plataforma, e esquecem um pouco, deixam de dar inclusive na linguagem que utilizam? Também. Eu falei aqui sobre isso, eu queria ver com você o seguinte: vocês trabalham nesse mundo do game. O game hoje é o principal canal para se explorar esse público, para se trabalhar com esse público? É o canal
talvez ele não seja o maior ainda no Brasil, embora no mundo ele já seja, mas é o canal que está mais crescendo. E é o canal que está mais presente na vida das novas gerações. E novas eu digo bem novas, 10 anos, 7 anos, 8 anos. Essa nova geração, eles estão consumindo um conteúdo de games muito maior do que as gerações anteriores. Vou te dar um exemplo. Os conteúdos relacionados a game, que a gente chama de GVC, que é o Gaming Video Content, conteúdos que não é o game propriamente dito, não é o jogo, você jogando, mas são os vídeos que os jogadores fazem live stream pela internet e a audiência acompanha isso, vendo outras pessoas jogarem. São os trailers, são os reviews de jogos, então, todos os conteúdos acessórios do game especificamente. Esse tipo de conteúdo hoje, ele tem uma audiência maior, principalmente nas plataformas do YouTube Gaming e do Twitch, tem uma audiência maior do que todos os serviços de streaming globais somados. Netflix, Hulu, ESPN e HBO somados não tem a audiência que os conteúdos de game têm hoje no mundo. No Brasil, a gente ocupa aí, por conta de crises financeiras, a gente tem ocupado nas posições do mercado global de games, as posições a gente variou de 4ª posição até 11ª posição. Hoje a gente deve estar próximo aí de 8ª, 7ª posição no mercado global, tanto de faturamento quanto de audiência. Mas a América Latina é a região que mais cresce no mundo depois do Sudeste Asiático, que envolve Coreia, Japão, tal, enfim, que mais cresce no mundo, que o mercado de games mais cresce no mundo. Tanto vendas de jogos, né, nos varejos, tanto os patrocínios dos canais que são específicos para o universo de games, as doações das comunidades. Tem um negócio interessante. A audiência do campeonato mundial de League of Legends, que é o MOBA, é o game, é a plataforma de jogo de esportes mais jogada hoje no mundo, são 100 milhões de jogadores mensalmente, gigante. A final do campeonato mundial do ano passado teve uma audiência 20% maior do que as finais da NBA, que é um esporte tradicional, basquete americano mais visto no mundo. Foram 43 milhões de pessoas acompanhando globalmente as finais do campeonato. E a premiação distribuída pela proprietária do jogo aos times que foram campeões era de 2 milhões de dólares, se eu não me engano. Essa premiação aumentou para 7 milhões de dólares, porque a comunidade gamer se engajou, começou a comprar dentro do jogo itens específicos, skins, armas, produtos que melhoram a performance do seu campeão dentro do jogo, e um percentual dessa receita ia para a premiação. Então essa premiação passou de 2 milhões para 7 milhões por conta do engajamento da comunidade. Então essas plataformas, elas já nascem com um poder de comunidade embarcada que é muito grande. É difícil você ver isso numa mídia anterior tradicional, não existe isso. Não existe. Como é que a própria comunidade retroalimenta aquele conteúdo que ela é apaixonada, isso vira um negócio com audiências maciças. Num jogo, inclusive, que pode ser jogar de graça, não precisaria colocar um tostão só para estar jogando. Exatamente. Mas há esse engajamento. Mas que é o jogo de maior faturamento do mundo. Ele é o jogo mais jogado e também o jogo de maior faturamento, e é de graça, como você mesmo falou. O game vai superar todos os outros pilares aos quais vocês se referiram aí agora há pouco. Nós nos referimos um pouco mais cedo? Eu acredito que não, ele não vai superar. Ele já supera em alguns pontos, né, em termos de audiência, às vezes ele é maior. Em termos de publicidade, não. Né, a mídia ainda está embarcada ainda em outras plataformas, ainda não entrou de cabeça, mas já é um setor que em pouco tempo ele movimenta cifras astronômicas. Vamos pegar o público estimado gamer do mundo hoje, está em torno de 2,2 bilhões de pessoas, tá? Pessoas que se consideram gamers aí no mundo inteiro. É uma parcela gigantesca da população. A audiência, o box office de bilheteria de cinema no mundo é em torno de 1 bilhão de pessoas. Obviamente a gente está falando de consumo de cinema em cinema mesmo, em salas de exibição, fora TV e por aí vai. Mas se você for comparar cruamente número contra número, existem hoje quase o dobro de pessoas que se consideram gamers e moviegoers, né, pessoas que vão para o cinema assistir filmes. Então, assim, e o ponto é,
o conteúdo de game está indo para o cinema também. Então, assim, hoje, quando você fala de mercado e verticais de entretenimento, você não consegue mais analisar uma vertical isolada. Você tem que analisar, basicamente, o conteúdo que está embarcado ali. Então, se League of Legends é um jogo legal, obviamente, quando fizerem um filme de League of Legends, ele vai ser um filme legal, que vai levar as pessoas para o cinema. Obviamente, quando você abrir isso para produtos licenciados, os produtos, as marcas que souberem criar esse tipo de produto, entenderem a conexão da história com o fã, elas vão criar produtos legais também. Então, assim, o que importa no final é o conteúdo. A plataforma que ele está sendo distribuída é que talvez migre observando algumas coisas. Por exemplo, agora está mais na moda fazer filme, agora está mais na moda ir para game. Uhum. É mais ou menos essa questão da modinha que você falou, mas o que eu bato na tecla é, o conteúdo ele vai ser o rei sempre da história. Ana Cláudia pergunta pro Juliato o seguinte: quem é o seu super-herói preferido? Boa pergunta. Eu tenho um super-herói, o meu super-herói preferido não é famoso, embora ele já esteja no cinema, mas minha conexão com ele é o Ciclopes, que é o líder dos X-Men. A minha conexão com ele é porque ele enfrenta dilemas de liderança nos quadrinhos muito legais, que eu me identifiquei quando eu comecei a ler. Isso eu trouxe para a vida adulta. E ele começou a entrar na minha vida por esse lado de dilemas de liderança. Ele sofria muito isso, ele tinha uma disputa do Wolverine na liderança do X-Men, uma preferência e tal. E isso acabou me conquistando de alguma forma e ele virou meu personagem preferido. O personagem preferido do brasileiro, o super-herói preferido do brasileiro, é o Batman. Tá? Com larga escala, independente da plataforma que você consuma, se é o Batman do videogame, se é o Batman do quadrinho, se é o Batman do cinema. Pode ser até o Batman no Lego, né? Ou do Lego, né? Enfim. Foi um sucesso no cinema, o Batman Lego, quando eu ouvi aquilo, eu achei que não ia dar certo. Para as crianças não, pra gente também. Pois é, eu achei impressionante a resposta que teve. Eu achei que não ia funcionar em nada aqui. Não, mas funciona. O Batman é o personagem preferido anualmente naquela pesquisa que eu citei do Omelete. Ele ganha, independente se existe filme do Batman aquele ano ou não, ele é sempre o top of mind em relação aos super-heróis aqui no Brasil. Você falou na pesquisa do Omelete. Dados dessa pesquisa que podem ser essenciais e ajudam as pessoas que estão agora pensando como entrar nesse mercado, como atuar nesse mercado de uma forma correta e genuína. Porque a comunicação, se não for genuína, não funciona. Não funciona. É uma pesquisa proprietária do Omelete do Ibope, chamada Geek Power. É uma pesquisa que envolve a nossa base de fãs. O ano passado foram 26 mil pessoas que participaram da pesquisa. É um grande termômetro hoje, principalmente para os nossos parceiros, para o grupo Omelete especificamente, e para Consumer Insights, para a gente, eventualmente, direcionar os negócios que a gente está fazendo. Cara, o que eu posso falar? São muitas perguntas, são em torno de 120 perguntas, e a gente faz muito cruzamento de dados entre isso, mas tem coisas que a gente consegue detectar, que outras pesquisas do mercado também conseguem entender, que é, por exemplo, a aderência do público feminino no mercado de games. Então, cada vez mais, a nossa pesquisa mostrou, e uma outra pesquisa que mostrou também isso foi da SPM junto com a agência Silks, é uma pesquisa específica do mercado de games, que o público feminino, há 4 anos atrás, representava 41% do mercado jogador no Brasil, né, dos jogadores, e hoje a maioria, são quase 54%. O tipo de consumo de conteúdo também vem migrando. As plataformas de streaming, que antes eram dominadas por YouTube, plataformas abertas e de graça, free, hoje estão sendo dominadas por Netflix. Então, mais gente assiste hoje Netflix, filmes e conteúdo em Netflix do que no próprio YouTube, que era uma plataforma que dominava a pesquisa anteriormente. Tem muita coisa aqui, não vou lembrar. Não vou lembrar de todos os dados. Eu não vou nem pedir para você repetir as 100 respostas, até porque também são dados que vocês trabalham, mas são pontos centrais. São pontos, mas a gente consegue detectar, por exemplo, que o jovem. Aí tem mais um serviço de inteligência por trás que a gente faz lá, mas que o jovem está mudando o hábito de consumo dele, ele não quer mais ter coisas, ele quer experimentar coisas, né? Ele quer investir o dinheiro dele hoje em experiência, né? Ele prefere ir para um show, ele prefere ir para um evento, ele prefere consumir uma roupa ou visitar um amigo na Itália
do que guardar o dinheiro para comprar uma casa, do que ter um automóvel. O conceito de propriedade vem mudando e a gente tem detectado isso nas perguntas que a gente faz para o público e dentro dessa pesquisa. Então, os dados mostram para a gente. Quando a gente pergunta, por exemplo, qual carro você quer ter? O cara responde, nenhum. Uhum. Então, como está vindo? Então, tem Uber hoje, tem um monte de tecnologia aqui. O cara fala assim, não quero ter carro, quero ter um celular, porque com o celular eu tenho tudo. Mais ou Ele menos pode esse conceito. experimentar várias outras coisas. Eu posso pedir um carro, eu posso ter o meu banco aqui, eu posso acessar o meu entretenimento, está aqui. Então, o conceito está mudando de propriedade. Isso a gente detecta através da pesquisa. Otávio Juliato, quero agradecer muito a sua gentileza de trazer parte desse conhecimento que vocês desenvolveram lá no Omelete, aqui para o público da Rádio CBN. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição, Milton. O Otávio Juliato, que é diretor comercial do Omelete, conversou com você aqui no Jornal da CBN, ou melhor, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. A você que participou do programa ao vivo, muito obrigado e até um próximo capítulo.